O Lismar, ele é coordenador nacional do Green Destinations e membro do Global Sustainable Tourism Council. E a gente está aqui com o Rodrigo Marques também, que é gestor de comunidade na Elephant Coworking e diretor de eventos na Açaí Valley. Então, aproveitem, façam perguntas, absorvam, porque ecossistema de inovação é um assunto muito legal. Eu vou passar para o Luke agora para ele fazer umas considerações sobre como vai funcionar o papo de hoje. Muito legal, obrigado, Lilian. A gente tem uma breve introdução, que foi o que a gente fez agora. Aí eu vou anunciar um benefício exclusivo para vocês, galera. Até falhou a voz aqui. Mais um benefício, cada live um benefício, então hoje tem benefício também. Na sequência, a Lilian vai apresentar ecossistema de inovação, o que ela vem estudando, ela vai dar um panorama para vocês sobre isso. A gente está aqui também para complementar, para estar adicionando qualquer ponto em conjunto. E na sequência, a gente vai falar de ecossistema de uma forma viva, com os nossos convidados. Então, o Patrick e a Lilian prepararam algumas perguntas para os nossos convidados, para aquecer o papo. E na sequência, vocês vão poder perguntar diretamente para eles, ok? E ao final vamos ter sorteios, não é de tickets, são tickets. Então fiquem até o final. Você que ainda não participou do game vai ter sorteio de ticket. Você que já participou, se ganhar de novo ticket no sorteio, você pode escolher outra pessoa que ainda não jogou para jogar. Então a gente também está dando esse poder para vocês nessa edição. Isso não tinha antes, que vocês podem, inclusive, investir em outras startups de uma forma colaborativa, ou seja, que elas possam participar também do game. Legal, não é? Então aguarda até o final, você que jogou e que ainda não jogou, que tem sorteio. Bom, sobre o benefício exclusivo, a gente acabou de abrir um canal hoje na comunidade, a gente falou com o pessoal do Sinapse da Bioeconomia. É um canal exclusivo para vocês trocarem ideias com os organizadores, falar diretamente com o André, que é o coordenador, e com a Fernanda, que é a coordenadora. Vocês podem falar, perguntar questões sobre edital, chamar eles no privado, usar aquele canal do Discord chamado Sinapse para que vocês possam interagir diretamente com os organizadores. Não é qualquer programa que tem essa vantagem, então aproveitem disso, vocês que estão pensando em submeter alguma ideia para o Sinapse da Bioeconomia, usem nesse momento que vai ficar aberto toda essa semana esse canal para com eles. Está interessado em submeter, ainda não submeteu sua ideia para o Sinapse da Bioeconomia? Teremos um evento deixa eu relembrar aqui, no dia 28, é isso? Uhum. A gente tem um evento para que vocês possam fazer. A minha colinha aqui, pessoal. Dia 28, às 18 horas, um evento para que vocês possam fazer ao vivo a submissão da ideia no Sinapse. Então, tem esse canal aberto a semana toda, mas, porém, se eu quiser falar ali um workshop ao vivo, vai rolar. E aí as inscrições estão nesse canal que vocês podem fazer. Beleza? Esse é o benefício exclusivo, não tem nenhuma outra comunidade de empreendedores que vai ter um canal para você falar direto com o organizador, somente aqui no Discord, somente aqui no Gênesis. Então aproveita isso. A palavra está contigo, Lilian. Perfeito, obrigado, Luke. Então, pessoal, dando um panorama bem rápido para vocês entenderem do que a gente vai falar, o que seria ecossistema de inovação, então? Perdão. O ecossistema, para quem já estudou biologia em algum momento, lembra que é um conceito de lá, e aí é um conjunto de comunidades em um ambiente. E quando a gente traz essa ideia para o empreendedorismo, a gente quer dizer o quê? Um conjunto de atores empreendedores que estão interconectados. E aí eu falo tanto de organizações, quanto instituições, processos empresariais, tudo para conectar, mediar e governar o desempenho dentro do ambiente empresarial, localmente. E o bacana é que o empreendedor ele vai ser o ponto central de um ecossistema de inovação. E a gente tem vários atores, como vocês veem aqui nesse círculo do ecossistema de inovação. Então, tem tanto o governo, através dos seus órgãos, secretarias, tem a academia, então universidades, institutos de pesquisa, e tem vários outros, todos eles focados no empreendedor. Baseado nisso, eu vou passar a palavra para o Patrick para fazer as considerações sobre as discussões que a gente vai fazer com os nossos dois palestrantes hoje. Oi, eu quero desejar boa noite a todas e todos que estão aqui participando. Agradecer aos convidados por terem aceitado o convite
e dizer também, fazer um breve relato aqui de quem foi o meu convidado, né, que é o Lismar. Eu já conheço ele já tem alguns anos e a gente já escreveu alguns projetos para alguns editais aqui no ecossistema de inovação de Belém, justamente para o turismo, no qual ele brilhantemente trabalha. E eu mandei uma imagem para exemplificar mais ou menos o ecossistema, no caso daqui de Belém. Só para vocês, que eu não sei se a maioria é daqui de Belém, mas tendo do Pará, eu não sei se o Luke pode compartilhar. Claro, onde é que tá ela, Patrick? Está lá no grupo do Papo de Gênesis. Tá? Eu acho que essa imagem ilustra legal o que é um ecossistema de inovação, né? Todos aí podem ver que o poder público é formado pelo governo do estado e a sua prefeitura, no caso aí da imagem é Belém, e as universidades têm CESUPA, UNAMA, o Instituto Federal, a estadual, a rural e a federal nossa, daqui de Belém, mas lembrando que tem a federal lá do Sudeste e a federal e a UFOPA, lá de Santarém. Aí nós temos os hubs de inovação, tem essa imagem que pode estar desatualizada, mas a gente tem o Amazônia Lab, o Centro de Empreendedorismo da Amazônia, as comunidades, a gente tem o Açaí Valley, mas também o Gênese é uma das comunidades que acontecem aqui em Belém, aqui no Pará. Instituição de fomento, a gente tem atualmente a FAPESPA, que tem seus vários editais, e muitos daqui se inscreveram em algumas ações da FAPESPA, como o Centelha. Segundo a Açaí Valley, a gente tem mais de 200 startups aqui no município de Belém, 40 delas estão em fase estão maduras, e incubadora a gente tem a Rito, da UEPA, tem Cubitec, da IFPA, e Universitec, da UFPA. Os eventos, que tem vários eventos, não são só esse, mas tem o Paranegócio, o Amazônia Summit, o Parque de Inovação, a gente tem o PCT Guamá, e as empresas, né, elas estão conglomeradas dentro das federações e das associações. E a gente vai falar um pouco Oi, pai. de como a dinâmica do ecossistema pode fortalecer e desenvolver uma cidade e um estado. Lembrando que o nosso foco aqui do Gênese é bioeconomia e como a discussão de hoje vai se inserir nessa esfera da economia, né? A bioeconomia e como o turismo, outros serviços se inserem no desenvolvimento do ecossistema aqui do estado. Basicamente isso. Então vamos para as perguntas dos nossos convidados, é isso, Lilian? Vamos! Então, a primeira pergunta eu vou direcionar aqui para o Lismar, que seria, Lismar, quais são os tipos de atores que compõem o ecossistema do turismo sustentável, que é a área que ele tem expertise dentro da Amazônia, e dentro da ideia de compreender a interdependência entre os atores para um ecossistema funcionar. Então, atrativos, logística, gastronomia, cultura. Então, essa é a tua visão de quais são os tipos desses atores dentro da área de turismo. Obrigado, Lívia, pela pergunta. Mais nada, né? Gostaria rapidamente de enfatizar, né? Quando a gente fala em turismo sustentável, a gente não confundir com... Principalmente quando a gente pensa em Amazônia, Pantanal, a gente não pensa logo em ecoturismo, né? Então, na verdade, cabe aí a qualquer empresa, qualquer empreendimento, trabalho, tem interesse em trabalhar, né? Mas de maneira mais sustentável, responsável. Então, não é só a questão do meio ambiente, né? É também cuidado, né, com a questão da cultura do local, né, ou da região, no caso da população, né? O bem-estar social, né, das comunidades, né? Também não posso esquecer também do turista, quando ele está viajando no local.
A questão da economia em si, não tem como ser sustentável se economicamente aquele empreendimento, né, não consegue se sustentar, não tem apoio nas políticas públicas de outros empresários, né, muito bem aí, vocês já apresentaram sobre sistemas de inovação, né, tanto o Fabinho, tanto o Patrick, né, a questão mesmo de informação, né, entre esses sistemas, né, entre esses atores. Então, a gente precisa levar em conta isso, né, para a gente pensar em quais são justamente os atores, né, que compõem aí esse sistema de turismo sustentável na Amazônia. Então, para o empreendimento, por exemplo, que quer empreender de maneira sustentável, ter todos esses atores que sejam muito bem já explicados, é fundamental, né, para você poder melhorar, sim, suas práticas sustentáveis. Eu vou dar um exemplo que é bem mais fácil, né, para entender a Amazônia. A gente fala assim, cara, que eu estou aqui, costumo muito vir, né, estou em Belém, mas costumo muito vir aqui para Manaus, Amazonas, né? Então, a gente pegar um exemplo bem clássico, porque tanto a região é muito conhecida pela natureza, mas também a gente tem muitos empreendimentos, né, gastronômicos, por exemplo. Então, é muito comum esses empreendimentos gastronômicos de Belém, Manaus, Amazônia, explorarem muito bem, né, essa cadeia de experimentos que a gente tem muito grande aqui. A gente vê a região, e por trás desses pratos típicos da região, eles estão, tem a bioeconomia, né, tem a agricultura familiar, tem saberes tradicionais, que são muito bem explorados. Né? Esses empreendimentos, por exemplo, a gente se considera como estão dentro aí desse sistema de turismo sustentável na Amazônia, né? Porque eles enfatizam, né, o saber local, né, o que é típico da localidade, e vai muito além do prato. Né? Você, num restaurante típico, você vê às vezes artesanato local, você vê artistas locais, né, nas paredes. Então você vê uma infinidade de coisas, né, que, que, no meu ponto de vista, né, são importantes aí para fortalecer o turismo sustentável na Amazônia. E assim como vocês muito bem explicaram, né, é indispensável que atores, tanto o poder público, nas secretarias municipais, estaduais, como se fala no turismo, não só o turismo, não só a Secretaria de Turismo, mas também a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Economia, de Segurança Pública, a Secretaria de Social, né, que estejam trabalhando conjuntamente. A gente tem vários também, normalmente no turismo, né, no Brasil, aqui na Amazônia, diferentes várias instituições também que trabalham muito bem nisso. Como liderança nacional, a gente tem o SEBRAE, né, trabalhando bem essa temática, com padrões, indicadores. O SENAC, eu, por exemplo, fui fruto de um curso de formação em turismo sustentável, mais especialização do SENAC. Né, inclusive, eu fui fruto do SENAC, o SENAC já foi meu cliente, inclusive. Né, então, eu meio que assessorei lá um hotel, sei lá, no Rio Grande do Norte, né, que é o primeiro hotel sustentável, né, no Brasil, a ser certificado. E, assim, uma afinidade de atores que precisam estar trabalhando juntos, né, para que justamente esses empreendimentos sejam mais confortáveis, né, a serem sustentáveis, terem condição de serem mais sustentáveis em todos esses aspectos que eu mencionei. Perfeito. E aí, baseado também nessa toda a tua experiência, tua bagagem, eu te pergunto um exemplo. Eu tenho uma ideia ou um negócio iniciante no turismo sustentável dentro da região amazônica. E aí eu quero aproveitar a COP, que é um tema que está bem quente, está bem recente. E aí, na tua opinião, com quais atores eu posso contar no início dessa caminhada? Eu colocaria esses, assim, aí depende muito da sua necessidade, do seu empreendimento. Por exemplo, se eu sou um bar, um restaurante, eu procuraria as associações que fazem isso muito bem, que oportunizam, né, vários destaques para esse tipo de empreendimento. Por exemplo, aqui a Brasel, né, acho que ela atua nacionalmente, tem suas localidades, o próprio Sebrae. A gente tem que, como
do pequeno empreendedor, né, estar ali junto com o poder público, que é uma coisa que eu aprendi assessorando destinos, né, municípios e empresas. Se as empresas não estão ali cutucando o poder público, né, tanto o poder municipal, estadual, né, as políticas públicas não vão acontecer. Né? Então, em geral, onde justamente existe empreendimentos mais desenvolvidos, mais sustentáveis, né, justamente porque a política pública começou a surgir a partir desse movimento dos empresários, né, da ali, exigindo também o poder público, né, criar política pública, ações efetivas, né, para que esse ambiente, né, esse sistema se torne cada vez mais sustentável. Aí, como eu falei, depende muito do ator. Se eu sou um meio de hospedagem, né, eu quero ofertar, por exemplo, um café da manhã mais tradicional, mais agricultura familiar. Aí posso procurar, por exemplo, eu também trabalho na Emater Pará, eu sou assistência técnica de gestão rural. Então, procurei a Emater, ela vai te indicar, né, quais fornecedores, né, quais produtos estão disponíveis, que podem compor, por exemplo, seu café da manhã. Né, o café da manhã mais sustentável é comprado diretamente da agricultura familiar e não na Ceasa ou Grande Central Atacadista. Né. Se você é um provedor de atividade na natureza, por exemplo, né, logicamente, como é na natureza, você precisa atender a diversos critérios de segurança. Né. Então, busca aí instituições que ofereçam cursos de formação em segurança para a atividade, verifique a questão de primeiros socorros, a questão da formação, né? Você é um provedor de atividade, vai chegar, por exemplo, para a COP30, vai chegar muito estrangeiro aqui no Brasil, e em Belém, na Amazônia, é diferente, acho que se falam inglês. Então, é necessário capacitar essas pessoas para falar a língua inglesa, pelo menos o mínimo necessário. Como é que eu vou atender turistas de todo mundo e eu só falo a língua portuguesa? Né? Então, busca aí as instituições, as universidades que têm muitas vezes cursos gratuitos, com um valor bem irrisório, para fazer parcerias para capacitar, né, meus empregados, meus colaboradores, né, para poder falar uma outra. Beleza, Lismar. Essas preocupações e questões que o Lismar coloca está deixando aqui o governo do estado e a prefeitura um pouco preocupado com relação ao evento, né? Eu estava participando agora de um evento e essas questões que ele colocou são uma das preocupações. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para o nosso outro convidado, que seria que é o Rodrigo, para ele contar um pouco do Açaí Valery e a função dela em relação a esse movimento para desenvolver o ecossistema daqui de inovação, esse movimento de startup aqui em Belém. Bacana, Patrick. Primeiro, obrigado, né, pelo convite para estar fazendo parte aqui desse momento com vocês. É muito prazer em conhecer todos que ainda não conheço, prazer rever aí o pessoal que eu não via há um bom tempo, né? Então, falando um pouquinho da Açaí Valley, a comunidade em si, né, de startups, começou lá em 2014, né, no Startup Weekend que teve. E aí, desde então, ela vem fazendo alguns movimentos pela cidade. A gente tem a Associação Paraense de Tecnologia e Inovação, também que surgiu em 2019, com foco em apoiar as atividades, né, da comunidade em si, né, apoiar as startups que a gente já tinha na época aqui no nosso ecossistema. Então, eu entrei na comunidade antes de realmente existir uma associação, fiz parte do primeiro movimento, né, de formação da associação, da primeira diretoria. Iniciei como diretor de eventos, estou até hoje como diretor de eventos, né, ainda, né, atuante na Açaí Valley. Hoje a gente vem realizando eventos diversos, desde meetups, né, mais simples aqui pela cidade, para trazer conteúdos que sejam de interesse das startups, desde, por exemplo, marketing até investimento, né, estruturação de equipe, entre outros conteúdos que sejam relevantes, né, para as startups que a gente tem aqui no nosso estado. E também a gente realiza eventos maiores, como, por exemplo, teve recentemente a Pará Negócios, né, que foi realizado na Estação das Docas. E a Açaí Valley foi responsável por boa parte ali
programação de palestras, né, de talks, conversas que teve. Então, a gente está bem mais inserido aí, né, nesse movimento do ecossistema aqui do Estado, principalmente em parceria com os demais atores, né? Como vocês puderam ver logo no início aqui desse nosso momento, a Lilian, né, apresentou um pouquinho, o Lucas também falou um pouquinho sobre aquela roda, né, que fala um pouco sobre o ecossistema de inovação. E hoje a gente consegue ver de forma mais nítida isso aqui no Estado, né? Os atores, de fato, atuando e se apoiando cada vez mais. Então, a gente tem aí o SEBRAE, né, tem a Federação das Indústrias, a gente tem o próprio Estado aí buscando, né, atuar de uma forma mais efetiva, e acaba que a Saivale vem sendo esse, digamos assim, esse chiclete, né, que vai puxando cada ator e buscando sempre defender e apoiar as startups que a gente tem aqui no Estado. Hoje a gente, como associação, tem planos, né, para associados que geram aí benefícios exclusivos, né, como acesso a eventos privados, né, eventos exclusivos. A gente tem possibilidade de divulgação mais efetiva para programas de aceleração, né, programas que busquem investimento também. Mentorias diretamente com os nossos diretores, previamente agendadas, né, em conversas. Então, a gente tem algumas formas aí de atuação que a gente vem buscando cada vez mais aplicar aqui no nosso ecossistema para realmente desenvolvê-lo cada vez mais. Se a gente fosse fazer uma comparação com 3 anos atrás, está bem diferente, né, com o que é hoje. Então, está um ecossistema bem mais maduro. Qualquer dia que a gente abre, assim, os grupos, está tendo uma nova oportunidade, né, os grupos de inovação de startups, isso é bem interessante. O próprio Gênesis é uma grande oportunidade para as startups aqui do estado, né, da Amazônia como um todo. Então, está sendo um momento bem bacana e quem tem interesse, né, em ter uma startup, criar uma startup e levar isso em frente, esse é o momento de fato. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, eu queria te fazer mais uma pergunta. Qual é o papel dos locais de encontro? Aqui, esse local é virtual, mas qual é a importância de Sim. um local físico de encontro para ter conexões, trocas e desenvolver comunidades? A gente tem um exemplo aqui, que é o Elefante Cowork, Sim, sim, e as universidades também, né? com Que certeza. fomentam. Aí me fala aí um pouco sobre. Com certeza. Eu, por exemplo, agora estou na Elephant, né? Eu trabalho aqui, então acabo unindo o útil ao agradável, né? Atuando aí pela Elephant, pela Açaí Valley ao mesmo tempo, porque a sede da Açaí Valley é aqui na Elephant. Então, boa parte dos eventos acabam passando por aqui, né? Os meetups, os happy hours, então a gente acaba realizando muita coisa por aqui. E é um espaço que realmente busca promover essa criatividade, essa inovação. A gente tem um espaço grande que é aberto, né? Então, poxa, a startup está iniciando e não tem como pagar por uma sala mensal, né? Não tem como pagar por uma posição na nossa estação de trabalho. A gente tem o nosso espaço aberto logo na área do café, que a pessoa não paga nada para utilizar, né, para trabalhar, com Wi-Fi gratuito, Wi-Fi aberto. Só paga o café, né, caso ela queira comprar ali o café na lanchonete, mas caso não queira, o espaço é aberto. Então, é uma das formas que a gente busca apoiar, né, o movimento de startups, a pessoa que realmente está iniciando o negócio. E aí, lá na frente, essa pessoa poder realmente gerir melhor o seu negócio, já progredir, né, para uma sala, uma estação de trabalho. Então, a gente tem também espaço de eventos aqui, a gente vem realizando eventos semanalmente, que envolvem, né, essas temáticas de inovação, de startups, envolvem marketing, empreendedorismo, investimento. Então, a gente está sempre trazendo conteúdos que sejam de interesse, né, e que busquem desenvolver melhor, né, esses empreendedores, né, que estão aí por trás das startups. As universidades, como tu falaste, elas são muito importantes porque elas acabam sendo um celeiro também, né? Muita gente fala que a universidade está distante da realidade de mercado e tudo. Realmente, se a gente for ver ali, algumas de fato estão, mas tem outras que estão buscando estar mais próximas do mercado, né? Estão buscando trazer empreendedores, trazer startups para dentro que busquem abrir mais a visão do estudante, né? Para que ele não fique somente na teoria e veja uma forma de colocar em prática aquele conteúdo que ele está vendo na sala de aula.
Então, esse movimento também é bacana. A gente, como Açaí Vale, a gente tem buscado se aproximar mais das universidades aqui do estado. A gente já realizou algumas ações, né, que busquem aí promover melhor acaba sendo uma conscientização, né, por parte dos alunos ali, para eles conhecerem melhor essa possibilidade. Acaba sendo uma trilha de carreira também, né, uma possibilidade de carreira, seguir o empreendedorismo, a inovação. Eles vejam como realmente um caminho ali que eles possam aplicar as suas habilidades, né, se desenvolver mais e até ter uma forma de gerir o seu próprio negócio, criar novas coisas e, consequentemente, gerar mais emprego, né, para a nossa região, gerar mais desenvolvimento. Tá no Muito mudo. 10. Acho que o Patrick tá falando, tá no mudo. Ah, tá, estava mudo. Eu queria que vocês relatassem, dentro de cada área que cada um atua, um pouco de uma experiência internacional que vocês já tiveram em relação no caso do Rodrigo, a comunidade, startup, e no caso do Lismar, com o turismo sustentável. Vamos lá, eu posso iniciar, ter uma ordem? Pode começar. Pode? Eu tive uma experiência muito bacana internacional, isso foi no ano passado. Eu participei de um evento da Global Silicon Valley, né, que é um bootcamp que eles buscam gerar startups em 2 meses, né, 3 ou 2 meses. Então foi uma oportunidade bem bacana. Eu era um dos poucos brasileiros lá participando e a ideia era que a pessoa chegasse sem ideias, né, sem nada na cabeça e criasse uma ideia ali em equipe, né. Foi bem interessante porque era totalmente virtual e a gente encontrava pessoas de diversos lugares do mundo, né? Então, tinha gente da Índia, do Canadá, Estados Unidos, Alemanha, e acabava tendo uma interação bacana porque cada parte do planeta tem suas peculiaridades, né? Cada pessoa tem as suas particularidades. A gente acabava trazendo muita coisa para a mesa porque pensando como startup é pensar a partir de um problema, né? Então, quando a gente falava sobre problemas, vinham muitos problemas porque cada região tem suas peculiaridades. Então, foi uma oportunidade bacana até para ver como essa galera, né, externa, né, de outros países vem, né? O Brasil, vem as regiões e tudo. No final, a gente fez um pitch, né, para uma banca de diretores da Global Silicon Valley e os melhores ali foram selecionados para fazer um pitch para a Draper University, né, que é uma universidade bem renomada dos Estados Unidos. E aí foi uma oportunidade bem interessante também para ter feedbacks dos próprios pitches, né, e dos modelos de negócio. E aí até recomendo, né, quem tem interesse, né, queira melhorar seu pitch, queira desenvolver mais, busque esses programas assim, porque os programas aqui do Brasil são bem interessantes também, para que você possa treinar seu pitch, treinar seu modelo de negócio. E é interessante também buscar essa visão de fora, sabe? Poxa, o que é que um cara, sei lá, da Índia vai achar do meu modelo de negócio? Será que se aplica para ele? Será que ele consegue entender? Então, essa foi uma oportunidade realmente para abrir mente, assim, sabe, que eu tive no ano passado, e foi bem interessante mesmo. E, então, no meu caso, tenho dois relatos bem interessantes para falar. Um foi agora recente, foi no Brasil, mas foi um evento internacional. Eu fui uma conferência da Green Destination, né, que tenho trabalhando desde 2019 aqui no Brasil. Foi uma conferência na Latinoamérica. Então, lá eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer as experiências, né, casos de sucesso da Amazônia brasileira, Amazônia, Panamazônica, desculpa. Então, tivemos a oportunidade de ver cases da Peru, da Bolívia, da Colômbia, né? E a gente vê que os desafios são muito parecidos com a Amazônia brasileira, né? Mas, assim, muitas experiências legais, né? De gestão de parques, né? Gestão de hotéis, onde a comunidade, né, está participando conjuntamente. E essas experiências assim, são bem interessantes para ver que, apesar de não ter aí, né,
conexão tão forte entre o Brasil e os países vizinhos amazônicos, a gente vê que a realidade é bem parecida, né? As experiências boas são bem parecidas. E assim, nos motiva, né, a poder aí continuar a disputar essas discussões e ver como o poder público, o poder privado, a sociedade civil organizada, né, está organizada em prol aí de uma melhoria das comunidades. Uma outra foi no ano passado, eu fiz parte de uma missão técnica brasileira para conhecer as experiências de turismo sustentável na Baviera, na Alemanha. Então, lá a gente também pôde verificar, né, como a Baviera, que tem na sua Constituição, né, a região da Baviera, ela tem uma Constituição própria, além da Alemanha. Lá ela prega muito a questão da economia do bem comum, né? Então, lá a gente pôde conhecer as práticas mais voltadas ao turismo, como, né, o poder público, o poder privado, a sociedade civil trabalham para que a economia produza de tal maneira que, né, todo mundo seja beneficiado. Então, muitos trabalhos voluntários, questão de colaboração, do público, privado, da sociedade e outras coisas mais. Que a gente abre agora para as questões, para as perguntas. Posso sugerir, pessoal, vocês podem ou ler as perguntas do que rolou, ó, tem uma pergunta boa aqui do Cléo, ou a galera que quiser também abrir o microfone e perguntar direto para os convidados é uma boa. Fica a sugestão. Ok. Tá, tem uma pergunta aqui da Thalita Oliveira. Ela está perguntando como vocês percebem as entidades públicas na interação com as hubs das startups. Aí ela está citando no Acre, um exemplo que ela conhece. Está em curso uma lei de inovação no Estado, na Assembleia. Como está essa temática de marcos regulatórios aos ambientes de negócio nos estados? Tem algum estado referência que consegue ser mais célere na tramitação e apoios em geral? Quem perguntou? A Thalita Oliveira. Thalita, alguém depois pode complementar a minha resposta. Recentemente, a Escola Nacional de Administração, ENAP, lançou um ranking das cidades empreendedoras. E dentro delas tem 7 dimensões. E uma das dimensões é esse marco regulatório, né? E nele você tem alguns exemplos de cidades que conseguiram desenvolver o ecossistema e de inovação em alguns municípios brasileiros, né? O destaque é Santa Catarina não, Florianópolis, São Paulo e entre outros, Curitiba. Aí esse ranking, o relatório dele está disponível na internet, eu vou colocar daqui a pouco no chat. E é interessante colocar, verificar que lá tem os exemplos do que está acontecendo naquela cidade para que ela tenha alcançado um bom nível, um bom ambiente para você ter um negócio ali, se tratando dessa esfera, né, dessa dimensão, que é a parte legal. Legal. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre isso? Ou posso passar? Eu ia até comentar, diria que além dessa parte de regulamentação e tudo, o Estado ele vem buscando, né? Pelo menos aqui no Pará, vem buscando fazer o programa de aceleração dele, né? De startups. Já teve aí 2 edições, ele vem buscando aplicar cada vez mais, mesmo com todos os pontos de melhoria e tudo, ele vem buscando apoiar nesse sentido, né? De startups aqui do Estado. Sim, sim. Ok.
Então, eu E, vou e passar. podemos continuar trocando sobre isso na comunidade também. Peço licença aqui. É muito boa, Thalita. Tem bastante coisa para a gente trocar. Então, vamos seguir nesse papo. Sim. Tem outra pergunta da Cleo Marques. Ela falou, foi mencionado sobre ecossistemas de inovação, e dentro dele sempre vemos a universidade como um fator importante. Porém, além do saturado direcionamento acadêmico e falta de iniciativas relacionadas a empreendedorismo e inovação, a gente acaba tendo a fuga de cérebros, especialmente na região amazônica. Como que essa fuga de cérebros ela vai impactar o desenvolvimento do ecossistema de inovação da Amazônia? E quais estratégias vocês acham que a gente poderia utilizar para mitigar esse impacto? Acaba sendo um ciclo vicioso, assim, né? Geralmente a gente tem essa fuga de cérebros porque tem profissionais muito bons, né, que surgem aqui, mas eles querem galgar patamares mais altos e não encontram essas possibilidades aqui na região. E aí essas possibilidades geralmente vêm de fora. Não é algo, eu vejo, né, na minha opinião, não é algo que a gente consiga resolver agora, mas o que a gente pode fazer é começar a melhorar agora para que isso se resolva lá na frente, daqui a alguns anos, sabe? Porque se for verificar assim, o mercado, dificilmente uma startup que esteja em fase de operação ou tração consegue segurar um bom programador, por exemplo, um bom desenvolvedor em comparação com uma multinacional, né? Uma empresa de fora que consegue oferecer um salário em dólar, algo nesse sentido, e geralmente a pessoa nem precisa sair daqui, né? Ela fica no trabalho remoto, mas trabalhando para uma empresa de fora. Então, isso aí já vem da base educacional também, né? Essa mudança, essa melhoria. Então, a gente tem alguns problemas que já são crônicos, né? Uns pontos de melhoria crônicos aqui na educação brasileira em si, né? Que precisam ser melhorados, que perpassa aí também pela universidade, né? A educação brasileira fala como um todo, né? Fundamental, médio, né? A parte acadêmica ali de universidade. Então, a melhoria realmente vem da base para que isso não ocorra, né? Lá na frente, se ocorrer de uma forma menor, né, do que a gente tem hoje. E a gente tem também um movimento contrário lá na frente, né? Tem profissionais que saem daqui, mas voltam depois, mas eles já voltam de uma forma bem mais sucedida, ou já voltam com o negócio e buscam dar aquele termo, né, que é o give back. Então, o give first e o give back, né, que falam muito em comunidade. Então, tem profissionais muito bons que eles saem realmente porque não tem como eles crescerem mais aqui. Mas lá na frente eles voltam para desenvolver a região, né, cada vez mais. Então, até varia muito do perfil de cada profissional também. E aí, quanto outros profissionais vão e não voltam, né? A gente tem isso também. Não. Verdade. Tem a área da biotecnologia, que é a minha área, tem muito disso. Assim, a gente escuta muitos pesquisadores de biotecnologia que foram fazer mestrado, doutorado fora, não voltaram mais, e aí a gente tem muito essa fuga dentro, pelo menos da minha área, assim, é muito comum. Porque a gente ainda não tem essas indústrias assim, de inovação em biotecnologia. Então acabam indo ou para São Paulo, ou para o Sudeste, ou para fora, onde já tem negócios. Mas a ideia é que a gente traga para cá. Inclusive, um comentário rápido: a ideia do ecossistema de inovação é que a gente se espelhe nos outros ecossistemas e que a gente traga para a nossa realidade. Não quer dizer que a gente vai copiar, mas que a gente vai adaptar. Então, a gente vai entender o que deu certo, ver cases de sucesso e identificar o que que é forte na gente, para a gente usar a nosso favor. Também tem muito disso. Então, a gente precisa dessas mentes novas que, com essa nova visão, na verdade, que tragam esse pensamento. A Deixa eu gente ver tem uma algumas próxima. mãozinhas levantadas Ah, do sim, eu não Sauer vi. Teles e Bonifácios. E agora o Jorge Conceição. Acho que eu vi primeiro aqui o Sauer. Pode falar, Posso? Sauer. Boa noite a todos. A primeira pergunta é para o Lismar e uma rapidinha para o Rodrigo. Lismar, eu dei aula no Senac em 2006 e eu me lembro que os meus alunos na época ou faziam um curso da Microlins, mas aí eles não se sentiam satisfeitos e acabavam indo para o Senac. Tá? E aí eu te pergunto,
uma dica, uma sugestão que tu tenhas nessa área de formação aqui, para que a gente tenha esses profissionais qualificados. Para além do curso de inglês, quais as áreas que as pessoas poderiam empreender aí no turismo sustentável? Quais são os gaps que a gente tem aqui na região que poderiam ser preenchidos? E para o Rodrigo, eu tive contigo no Elefante uma vez, e eu me lembro que as reuniões eram às quintas, não era isso? Voltaram as reuniões, estão acontecendo, onde eu me lembro que tinha um grupo do Telegram também, né? E aí onde a gente vê essa programação, enfim, como a gente fica sabendo o que vai rolar durante a semana. Gente, obrigado, boa noite, hein? Obrigado, Gustavo. Então, no caso específico do Senac em Belém, né, para a área de turismo, ainda voltado muito ainda ao turismo tradicional, que seria um foco, por exemplo, pegada com inovação, com sustentabilidade, né? Eu tive a oportunidade de fazer esse curso do Senac online, do Senac São Paulo, e lá, na verdade, foi porta de abertura para mim, né, para outros cursos que eu fiz, né, fora, eu me interessei pelo assunto, fiz curso fora do Brasil, aí já acabei tendo contato, né, com outras redes, com a Green Destinations, assim, da Holanda, e com o grupo Sistema de Calço, também fiz curso. Então, acho que para quem trabalha no turismo, o primeiro passo, acho que o primeiro curso é a língua inglesa. E aí abre a oportunidade para você buscar conhecimento além da sua região. E hoje, com a internet, né, você pode buscar um curso, uma capacitação em qualquer parte do mundo. Então, eu fui buscar conhecimento com as instituições de referência no mundo na área de turismo sustentável. E aí, eu estou trazendo do Brasil uma metodologia que avalia destinos, né, municípios, estados, empresas, baseada em critérios globais de turismo sustentável. Existem 44 critérios bases, né, nos diversos temas, e esse é um tema que a gente está implementando no Brasil, infelizmente, justamente pelo o ecossistema na Amazônia, em Belém, ainda não está ainda alinhado, porque tem política pública, né? Então, eu, por exemplo, não trabalho com essa metodologia ainda no sistema Amazônia, em Belém. Mas eu trabalho em Santa Catarina, Rio Grande do Norte, mas eu estou aqui, né? Só não tive essa fuga para a pergunta anterior, né? Porque eu trabalho online, né? Com esses destinos empresas. Senão eu já teria ido para Santa Catarina, por exemplo, e a Amazônia teria perdido um talento, coisa que eu não quero. Então, enquanto puder ficar aqui e contribuir com a minha região, com conhecimento, o aprendizado que estou tendo com outras regiões, com outras empresas, outros destinos, que vou logo, brevemente estar trazendo aqui para partilhar com o sistema Amazônia. Beleza. Sal, eu lembro de ti, cara. Tu vieste aqui na Elephant, a gente trocou uma ideia sobre uma aplicação, né, que você estava desenvolvendo e tudo. Bom, respondendo a tua pergunta, a gente está com eventos semanais. Essa semana, inclusive, a gente vai ter um evento na quinta-feira. A gente vai estar como convidado, né, o Vitor Alves, que é o nosso atual presidente. Ele vai estar compartilhando a experiência que ele teve nos Estados Unidos, né, que ele foi representar como um dos representantes aqui do Brasil, né, representando a startup dele, lá no programa que buscava desenvolver e acelerar startups. Então, ele vai estar compartilhando como foi essa experiência, também dando dicas de como a gente, como startupeiros, né, a gente como empreendedores também pode aproveitar essas oportunidades, né, em outros países. Então, vai ser um evento bem interessante, vai ser essa quinta. Quem quiser participar aqui na Elephant, a partir das 18h30. Como saber, né, dos próximos eventos, desse evento, como se inscrever. Eu mandei aqui alguns links aqui no chat, né? O primeiro link é do nosso Telegram, do nosso grupo lá no Telegram. O segundo link é do nosso Instagram. E o terceiro é do nosso site. Geralmente a gente coloca as inscrições dos eventos por lá. Boa parte dos eventos são gratuitos, que a gente vem realizando, realmente para divulgar, fomentar mais essa cultura de inovação e startups no estado. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, da Helena Leixo. Ela está perguntando: com a visibilidade da Amazônia, atualmente há uma grande problemática sobre a linha tênue entre desenvolver e degradar. Qual seria um viés bom de se dar como exemplo hoje, dentro da sustentabilidade? Pode repetir a pergunta, Lilian, por favor? Deu uma cortada aqui.
Sim. Ela está falando, a Helena, sobre a visibilidade da Amazônia e que tem uma grande problemática hoje e uma tênue linha entre desenvolvimento e degradação. E qual seria um viés bom de se dar como exemplo hoje? Interessante. A gente tem algumas startups aqui, na nossa base, né, da Sei Valley, que trabalham exatamente isso, né? O desenvolvimento da região e não a degradação, né? Então, para citar uma delas, tem a Ver o Fruto, né? Que é da fundadora Ingrid Teles. Então, ela busca justamente reaproveitar, né, os resíduos ali, né, os caroços de açaí, para poder produzir aí novos produtos. Então, isso é um exemplo, né, de startup que a gente tem aqui, que realmente está buscando diminuir, né, esse desperdício, né, essa degradação aqui na Amazônia. Esse é um dos exemplos, existem outros exemplos também, mas realmente existe uma linha bem tênue, né, entre desenvolver e degradar. E aí precisa ter muito cuidado no modelo de negócio quando está definindo, né, esse produto, esse serviço, entendendo a melhor forma de solucionar os problemas existentes. Boa Antes de noite. contribuir, eu sei que para qualquer empreendimento, né, acho que é importante ter métricas, né? Não tem como se você abre um empreendimento, você vai ter um impacto negativo e positivo, né? Seja na cultura, como na comunidade, no meio ambiente. Então, eu preciso saber, né, qual hoje, né, o impacto negativo, e tentar diminuir, né, ou pelo menos compensar, né, esse impacto negativo. E eu acho que eu que tenho trabalhado com muitos restaurantes, hotéis no Brasil, a gente é muito bons, né? A gente sente ainda falta dessas métricas, né? Os empreendimentos tradicionalmente não sabem, né, quanto está produzindo de resíduos, né, quanto consome de água, de energia, né? E não tem metas, né? Quanto eu quero reduzir de energia, quanto eu quero economizar, quanto eu quero deixar de produzir, né, de poluir a água, né? Então, acho que nessa questão assim, é inevitável, a Amazônia precisa se desenvolver, né? A gente precisa se conhecendo, né, como, né, se é necessário que todo empreendimento comece a ter esses indicadores, né, para saber qual está sendo o meu impacto hoje, né? Por exemplo, tem um exemplo aqui em Belém, um restaurante, na Ilha do Cumbu, para quem conhece, né? Hoje ele aproveita todos os resíduos, só os resíduos do banheiro, né, papéis, que aí vai para os aterros sanitários. Restante, orgânico, plástico, tudo, e reaproveita. Então, mas ele tem controle sobre isso. Então, para todo empreendimento, se você tem dúvida, né, sobre desenvolver e sobre os impactos, então, o primeiro passo é saber qual a sua pegada hoje, né? O grande questionamento seria voltado às empresas que estão trabalhando hoje na Amazônia. Por exemplo, desde o ano passado, eu tenho percebido que algumas microempresas ou pequenas, médias empresas, elas estão se desenvolvendo em turismo, em minérios e tudo mais. Só que são poucas aquelas que voltam o lucro, o recurso à comunidade, ou simplesmente elas se preocupam com o pós do seu produto. Não é só você querer fomentar uma economia em uma certa localidade, não é só você querer enaltecer uma propriedade que existe na Amazônia, e sim dar visibilidade que aquele território ele tem uma riqueza que precisa ser conservada, e não é riqueza material, mas é riqueza natural. A natural do sentido de que a própria população ela tem que ter a noção de que, se elas não preservarem aquele ambiente, o de fora não vai preservar, porque ele vai ver aquilo lindo, bonito, majestoso, mas ele não vai saber conduzir. O que eu estou percebendo agora, a grande problemática, é que muitas pessoas estão conhecendo das nossas riquezas, sejam culturais, sejam da fauna, sejam da flora, mas elas não sabem conduzir esse conhecimento de uma forma apropriada. Não que seja falta de conhecimento científico, é falta de conhecimento empírico.
É aquele jeito de você tratar daquele conhecimento de uma forma qualitativa. E eu acho que, nesse momento, tanto as pessoas que estão no Gênese ou a comunidade empreendedora de Belém, da Amazônia, enfim, da Amazônia Legal, elas têm que ter essa responsabilidade consigo, que eu estou me colocando aqui, primeiramente, no papel de agente da inovação, agente de mudança. Então, eu preciso me vestir como tal, me portar como tal e agir como tal. E eu acho que é esse uma das grandes, como é que se fala, discussões que nós temos que ter atualmente. Obrigada. Só faltou a gente ver sua carinha, Helena. Mas tá bom, foi ótima fala. Bem bom, bem pontuada. Oi, oi. O Jorge está com a mão levantada. Pode falar, Jorge. Posso falar? Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Meu nome é Jorge Conceição, moro aqui no Macapá, Amapá, e um dos meus grandes sonhos era fundar uma escola que fosse diferente do que eu tinha estudado, uma escola que atendesse às necessidades que nós temos hoje na sociedade. Muito melhor quando descobri que poderia ser possível fazer uma escola que atendesse às necessidades de cada região. É engraçado como os colegas aqui que escreveram no chat e também os convidados, né, sempre tocam numa coisa onde eu sempre chego, que é a questão do conhecimento. Onde o conhecimento está, vamos dizer, cerceado, né? Não quero dizer preso, porque às vezes não é preso. Às vezes depende em que cabeça está, né? O conhecimento de tal coisa, o conhecimento empírico, o conhecimento científico. E uma das coisas que eu percebo, o que aconteceu no ensino superior? Eu abandonei, porque eu vi que não era o método que eu queria. Aí eu fui estudar para concurso. Eu estudando sozinho para concurso, eu consegui passar. Mas aí depois, passei um tempo de perceber, pô, não é aqui que eu quero trabalhar, eu queria resolver problemas de uma forma mais livre. E aí eu descobri o empreendedorismo lá em 2017. Aí, até hoje, eu ainda sinto falta de uma formação, quase como o que ocorre no Gênesis, só que algo que pudesse ser divulgado como uma mercadoria. Alguns falam assim que educação não é mercadoria. Mas por que existem certas instituições de ensino que formam desde o ensino básico, voltados para um tipo de grupo, né, seja ele religioso, ou, sei lá, tem diversos grupos aí que existem no ensino básico. Por que não se pode ter uma escola voltada para a formação empreendedora? Eu acredito que muitos pais, eles, no mínimo, antes de dizerem, não vou colocar meu filho nessa escola aí de ensino básico, porque eu não quero que meu filho seja empreendedor, enfim, eu quero que ele tenha um emprego, né? A velha, famosa, né, chave do bom emprego, bom salário, bom estudo, bom emprego, bom salário. Pelo menos alguns pais iam se perguntar, o que essa escola oferece? O que meu filho vai estudar lá? O que minha filha vai estudar lá? E aí, isso seria uma oportunidade e aí trazendo para o assunto que a gente está tendo na live agora, que é ecossistema de inovação, acho que seria uma boa oportunidade para o ecossistema de inovação ter uma escola como referência. Uma escola, é quase como o que eu vejo que ocorre no Gênesis, né? A gente, querendo ou não, mesmo não sendo nesse formato escola, né? Mas a gente está passando por um processo de capacitação, né? Que eu não vi igual em nenhum outro lugar, em outro momento. E aí eu ainda não vi, eu gostaria de perguntar também para os convidados se vocês já viram algo parecido de se ter não exatamente um coworking, né? Pode ser que seja, provavelmente tem que ser uma empresa, né? Mas algo que lembre esse formato escolar de capacitação
contínuo para diversos públicos-alvos, não só para crianças, jovens, né, até 18 anos, mas também algo que pudesse também ser semelhante ao que seria para o ensino superior, só que não precisaria exatamente ser um curso superior. Poderia ser um curso que ajudasse, por exemplo, com atividades complementares. Eu ainda não enxerguei, e eu confesso que talvez eu espero ser o protagonista nessa, para atuar com esse tipo de empreendimento, de formação educacional. Porque o empreendedorismo ele pode ajudar a salvar a floresta, salvar vidas. Então, por que não divulgar isso de uma forma que isso retorne um valor não só para o indivíduo que está em dúvida? Será que eu sou posso ser empreendedor ou não? Mas para toda a comunidade que faz parte da região. Eu queria saber se vocês já viram algo semelhante a isso, né? Uma escola diferente do que a gente costuma ver, porque eu sempre percebo, poxa, o conhecimento acaba sendo aprendido do jeito equivocado, de um mau jeito, enquanto ele poderia ser aprendido de outro e aplicado da forma necessária que a sociedade ou a região precisam. Obrigado. Opa, Jorge, excelente colocação aí e parabéns pela ideia, né? Se você quiser ser o protagonista nessa área, vai ser bem interessante mesmo. Eu particularmente ainda não vi um formato que, pelo que eu entendi que você falou, seria como se fosse um aprendizado contínuo, né? Para diversos tipos de idades, como se fosse uma escola ou universidade de empreendedorismo em si. Isso ainda não vi, o máximo que eu vi é realmente programas, né, que busquem mais temporariamente, que não estabelecem assim um acompanhamento mais vitalício, né? Tudo tem ali um tempo, uma meta, um objetivo envolvido, e quando alcança esse objetivo, acaba finalizando ali o momento, né? Eu participei, por exemplo, de um programa de aceleração em 2021, que foi pelo Founder Institute, capítulo de São Paulo, e ele durou cerca de 3 meses. O programa finalizou, né? Foram batidas as metas e tudo. E aí cada um seguiu para o seu caminho, né? Mas o que continuou foi a comunidade que foi criada dentro daquele programa, né? Assim como existe a comunidade aqui do Gênesis, e quando finalizar, com certeza, as pessoas que tiverem mais interesse, quiserem, vão perpetuar isso, né? Futuramente, trocando ideias. A gente tem ainda essa comunidade lá pelo Founder Institute, né? Tanto a comunidade de quem participou na minha turma, quanto a comunidade geral de todos os programas que eles criaram, um grupo bem grande, né? Inclusive internacional, com empreendedores, fundadores de fora. Então, isso a gente encontra agora algo contínuo, né? Ali num formato mais de ensino já é um pouco mais difícil de encontrar. Tem uma universidade aqui em Belém que trabalha um pouco mais esse lado de empreendedorismo dentro dos 4, 5, 6 anos que o aluno está, né? Na universidade. Ela tem, digamos assim, uma escola de negócios dentro dela que busca trazer os conteúdos que o aluno vê na sala para a prática do mercado, né? Busca fazer o máximo para isso. Mas não vi algo específico, né? Um produto no mercado específico focado nisso, né? Uma escola de empreendedorismo que eu vou me inscrever lá e eu vou sair empreendendo. Ainda não vi isso, entendeu? Aí teria que talvez fazer uma pesquisa mais aprofundada para fora e tudo. Imagine que, eu penso assim, né? Que daqui para um futuro bem distante, assim, 10 anos, vão acabar os modelos escolares, que hoje a gente percebe que alguns realmente são atrasados, outros já estão inovadores, vão acabar percebendo que, olha, é melhor formar para resolver problemas do que instruir de forma obrigatória, porque está na grade curricular do governo. É melhor formar para você estar em constante capacidade de adaptação à realidade e às necessidades de uma sociedade, de uma região,
do que eu ficar fingindo que eu estou ensinando e e o aluno fingindo que está aprendendo. Porque às vezes é isso que eu percebo dentro de uma escola Legal. pública. Eu vou Eu, complementar. Desculpa, Jorge, mas termina. sim, não, pode continuar. Não, é sobre isso. Essa é uma dor muito comum, por isso eu peço a palavra aqui também. Fala muito a mim, é uma dor nossa, né? Acho que como sociedade brasileira, estamos despertando para o empreendedorismo agora, e isso tem acontecido com os vales, com os coworks, com o Rodrigo, com as associações, por exemplo, o Lismar participa, com vocês aqui, buscando empreender, entender. Então, a gente está vivendo bem a ponta desse movimento. O Brasil está ganhando essa força agora. A gente tem um mundo aí a descobrir, a valorizar a nossa biodiversidade, a empreender soluções de educação, de valorização e inovação que tudo isso traz, sabe? Então, aproveitem. É um que a gente chama de um oceano azul. Ainda tem muito a se fazer. Por exemplo, falou de educação. Eu tive na feira de educação do Abet Educar, recém, pessoal. Antes no Brasil crescia em fintech. Fintech era o número 1 de startups sendo criadas no Brasil. Sabe quem é o número 2 hoje? Já está passando as fintechs? Educação, as edtechs. Tecnologia de educação, indo nessa linha, Jorge. Então, alguém falou aqui, ó, precisa de educação básica, tem espaço. Quer educação profissionalizante? Tem espaço. Quer educação formal, ensino superior? Tem espaço. Então, assim, existe muito a ser feito e as pessoas estão buscando, Jorge, aquela dor que você viveu, ela é real e as pessoas estão dispostas a isso. E eu só mais um ponto que o Gênesis, ele busca fomentar isso, só que ele não é uma solução única. Vocês podem ter outras ideias que vão somar o Gênesis, que vão fazer acontecer. É preciso vários atacando o problema de forma conjunta para que ele tenha resoluções efetivas mesmo. Então, vão junto, o que vocês aprenderam com o Gênesis, vocês podem replicar, o que vocês quiserem propor para nós como comunidade, né? A Lilian, o Patrick, estão aqui representando essa renovação, então vocês trazem as ideias, vão acontecendo, e é sobre isso, a gente vai conseguir um ecossistema pujante justamente compartilhando dores e compartilhando soluções possíveis, como os nossos convidados trouxeram, né? O Lismar traz experiências internacionais, o Rodrigo também, eu sei que ele foi Judge Enactus, jogador da Enactus Internacional, muito legal isso também, olhando o negócio de impacto mundo afora. E aí você vai pegando referências de diferentes ecossistemas, olhando suas dores, olhando colegas que têm competências complementares e aí o ecossistema vai acontecendo. Lembra, o nosso tema de hoje é ecossistema. Então é isso aqui que a gente está vendo aqui agora acontecer. Um traz uma dor, o outro traz uma referência, o outro diz vamos fazer, também quero, e aí o ecossistema gera os resultados, sabe? Muito legal. Eu queria dar a dor que o Jorge, né? Jorge, Isso mesmo. o Jorge está trazendo, eu venho da área de educação, né? Então, assim, é uma dor que eu senti dentro da academia, quando eu estava lá, porque eu sou uma entusiasta da educação, em que eu queria que o aluno fosse esse protagonista, e em especial da área de educação, na área de gestão de negócios, né? E eu sofria isso, Jorge, dentro da faculdade. Tem até um aluninho aqui participando, um egressozinho que está aqui, vai entender do que vai lembrar do que eu falava, do que eu comentava dentro da instituição, para que o empreendedorismo fosse pujante dentro do curso. E lutei muito, fiz muita coisa para que o aluno fosse esse protagonista. Então, assim, hoje eu vejo um pouco... Hoje eu estou participando desses momentos com vocês, e aí eu escuto isso de você, eu fico feliz pela dor que você sente, que você quer isso. Toda essa galera que está aqui porque almeja por isso. Mas eu tinha no universo, digamos, eu tive 5.400 alunos, em 2012 eu tinha esse número de alunos no curso de administração, por exemplo. E eu criei feira de negócios, eu tinha a disciplina presencial de empreendedorismo, nós tínhamos todos os eventos eu criava, eu chamava a empresa júnior, chamava a incubadora, nós criamos incubadora dentro da instituição. Então, assim, nós tivemos tudo isso dentro,
E o Wellington, que está aqui, foi um dos garotos que participou de Empresa Júnior, participou desse processo lá, foi da diretoria de Empresa Júnior, e a dificuldade que a gente tinha de formar uma diretoria de Empresa Júnior. E ele pegou uma época boa, porque também quando a molecada ia para lá, que eu tinha uma professora também que era muito entusiasta disso, e a gente conseguia botar um grupo de alunos lá, então a gente via que rapidinho eles ficavam bons e o mercado já pegava eles também. Aí a fuga, né, de inteligência que a gente estava falando lá no início. Então, assim, eu sei que isso mudou bastante, e assim, quando eu saí da instituição que eu aposentei, me afastei, eu vejo que isso também parou de acontecer lá. Então, você vai ter as pessoas entusiasmadas e vai ter aqueles que querem seguir apenas o que o Ministério da Educação exige. Porque a diretriz curricular, ela diz isso, isso, isso. E lá na diretriz curricular, ela fala dessa cultura empreendedora. Mas eu queria uma mão na massa, que o aluno realmente fosse para a prática. Né? Então, assim, e também, isso tem que mudar lá em cima, no Ministério da Educação, quando eles têm que quebrar um pouco isso aí, porque quando ele coloca aquela matriz muito engessadinha, aquilo muito engessado, a instituição vai querer seguir aquilo ali. Né? E não ter, eu dizia, eu sou uma coordenadora fora da caixa, porque eu quebrava aquelas paredes ali para que o aluno pudesse participar disso. Então, e hoje, quando eu estou com vocês, eu escuto isso de vocês dizerem assim, e não sei se vocês seguem a escola Conquer, são 2 jovens que estavam na faculdade, sentiram que aquilo que estava lá não era aquilo que eles queriam, e aí eles criaram essa escola deles, para eles aí. Então, eles têm muitos cursos lá, e eu sigo eles, já fiz cursos deles também. O discurso deles é muito bacana, porque é em cima disso, dessa dor que o Jorge está colocando aí. Eles criaram uma escola para isso. Então, eles estão lá atingindo várias áreas do desenvolvimento humano. Então, assim, uma escola, eu não diria, mas eu enxergo como um gap aqui, uma dor que nós que estamos nesse processo pudemos criar. Ela não vai servir, né, como a formação, até porque o diploma em si vai ser aquela coisa da exigência, do reconhecimento, mas ela pode ser essa formação paralela exatamente para dar esse suporte para esses que já entenderam e que já assimilaram essa cultura empreendedora, que são vocês que estão aí, e muitos que foram muitos que se inscreveram, 1.000 e poucas pessoas, né? Então, é essa galera que está com esse movimento, né? Então, para essas pessoas, o Gênese, como vocês colocam, é um modelo a ser seguido, que ele pode ser explorado de uma outra forma e, a partir dele, sair, porque ele tem também as limitações, ele vai até um certo ponto, né? Mas essa é uma necessidade que você coloca e que eu também enxergo isso. E que eu sentia lá dentro da faculdade. Aí vem a pandemia e estraga a questão da educação, porque piorou o negócio. Piorou porque eu vejo, meu marido ele é professor, então hoje eu não estou em sala de aula, mas meu marido está e eu estou aqui vendo como é que os alunos estão na sala de aula. Quero que o mundo acabe em barranco para morrer encostado nele. Então, assim, é uma coisa que tem que mudar também desse cara. Ele quer um diploma para se empregar, simplesmente. E aí o emprego também está ruim, porque ele precisa de competências para assumir aquela vaga lá que o mercado está exigindo. Né? Então, assim, eu sempre dizia, vá lá, procure aquela vaga, a oferta do emprego e veja o que eles estão pedindo lá. Eles estão pedindo quais são as competências e as habilidades que eles estão pedindo para aquela vaga. Veja se você tem. Eu não tenho. Comunicação, não me comunico bem. Então, vai desenvolver comunicação. É na faculdade que eu vou aprender? Talvez não, né? Tem um número de horas ali para ser cumprido e não vai dar tempo. Mas aí, para que tem atividade complementar? 200 horas de atividade complementar é para você buscar essa formação paralela que você precisa. E o Gênesis está aqui para isso. Né? Então, assim, me dói também, Carlos, Jorge, me dói muito também isso. Mas doeu mais lá atrás. Hoje me dói menos que eu estou vendo aqui vocês realizando aquilo que eu sonhava lá, quando eu vejo essa galera aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que está caminhando. Eu tenho frequentado muitos eventos também, muitos coworks aqui. A galera, o Rodrigo, não sei se você lembra de mim, Rodrigo, a gente se conheceu aqui em Manaus, tiramos até uma foto dos paraenses juntos, né? O Rodrigo Lembro, sim. Ele
Ele veio como mentor de Belém aqui para Manaus e foi mentor no hackathon que eu participei. E aí tinha os paraenses lá, de bora, os paraenses, fizemos uma foto lá dos paraenses, para se exibir, né? Que a gente gosta de se exibir, né, paraense? Tô sacando. Mas é nesse sentido. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que nós temos, né, de melhorar esse ecossistema e buscar isso que precisa, né? Eu fico muito feliz que venha de vocês essa dor, porque geralmente a dor era do professor, era do coordenador, que queria que o aluno sentisse isso e buscasse isso, e às vezes a gente não tinha esse retorno do aluno. Quando tinha de um, nossa, era uma felicidade, você não tem noção como eu pulava de alegria quando eu via um aluno se destacando, recebendo um prêmio, participando, arrumando um emprego ali que já era por conta daquele trabalho que ele estava desenvolvendo academicamente. Então, essa é um pouquinho só de uma contrapartida da tua dor, Jorge, mas esperança é a última que morre, né? Ainda temos. O retorno que eu tenho de você, Leone, é que mostra que é possível. É possível porque, se existe dor, há a possibilidade de ela ser atendida, né? Há a possibilidade dela ser atendida. Agora, a questão é a questão de visão, né? Por exemplo, um profissional que está formado, sabe fazer, e ele enxerga a oportunidade dele se dar bem com o emprego, trabalhando com uma empresa do exterior, e vai ganhar X, por exemplo, mensalmente, né? Ele vai ganhar uma quantidade X lá. Mas se ele se for, e isso é uma questão de cultura, né? Essa palavra deve definir bem, a cultura empreendedora, se tivesse sido cultivado nele essa, eu posso dizer, eu acho que é desejo, né? Desejo de empreender, ele poderia enxergar também a oportunidade de ser bem remunerado, se dar bem, se ele, olhando para aquela linha lá do jornada do Gênesis, né? Jornada empreendedor, percebesse que ele pode ganhar mais do que X, 10X, né? 20 vezes a quantidade do que ele ganharia mensalmente para a empresa de fora. E não só isso, né? Um ganho de valor não só financeiro, mas de satisfação, de perceber que, olha, eu estou ajudando aqui a minha região, estou ajudando a manter a Amazônia de pé, né? Além de poder satisfazer a minha sustentabilidade, né? Ou seja, a empregabilidade dele, ele não está ganhando por meio de emprego, e sim por meio de empreendimento. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, olha, por exemplo, o conceito de ecossistema. A primeira vez que eu ouvi falar de ecossistema de inovação foi quando eu conheci o Gênesis. O Gênesis, na verdade, o Jornal da Amazônia. Como é que foi para eu chegar aqui? A professora me falou na noite anterior ao dia do lançamento do Sinapse, aqui em Macapá, né? Lá no Senai. Aí ela até se desculpou lá, olha, desculpa, gente, eu tá vendo o convite muito tarde e tal, mas eu queria convidar para vocês para um evento. Aí eu disse, pô, vou lá, eu já conheci a professora, eu sei que ela é da pegada empreendedora, e cheguei lá, e aí descobri que existe uma capacitação para empreendimento, o Jornal da Amazônia, que tem vários programas, eu achei tão bonitinho o design, tudo, a mentalidade, as pessoas, né, com mente aberta, eu fiquei assim, que legal. E eu só pude ter acesso porque uma professora conseguiu oportunizar isso, senão eu não teria participado, talvez não teria entrado aqui. Ficou assim, caramba, então a divulgação, né, por mais que hajam esforços na divulgação, de fato, Sim. mas ainda ela é muito escassa, né? Ela tá, como posso dizer assim, Estamos engatinhando. chegando, Jorge, estamos chegando. Mas estão chegando, como de fato, como todas as coisas evoluem, o próprio conceito da biologia, né, de evolução, então o ecossistema na nossa região vai evoluir, assim como os outros estão evoluindo, vai evoluir e a gente vai ver coisas maravilhosas saindo daqui. Isso Né? aí. E a partir de verdade. agora, Jorge, você é um multiplicador também, assim como sua professora foi, assim como as redes funcionam, né? Cada um daqui pode conectar outros tantos que fazem esse ecossistema funcionar de forma integrada.
Muito bom. Mas, queridos, vou passar a palavra para a Lilian para a gente respeitar nosso horário. A gente ainda tem um sorteio hoje. Vamos lá, Lilian. Com certeza. Pessoal, o debate está muito bacana, O mas a gente Wellington já vai estava com a mão passando. levantada. Será que a gente não. É breve, Wellington. Eu queria só endossar a fala da Leônia e trazer umas considerações para o Jorge, muito na linha do que você falou, de ele colaborar em si. Ô Jorge, a partir do momento que você toma ciência dessas oportunidades, cara, se sinta na obrigação de multiplicar isso ao seu redor. Sabe por quê? Você é um privilegiado. Imagine que o ecossistema tem todos aqueles pilares bonitinhos, mas só quem vive isso no dia a dia sabe quais são os amores e as dores. Mas você, aproveitando essa oportunidade, divulga. Divulga, cara. Divulga na tua vizinhança, divulga na tua escola, divulga no teu trabalho, divulga onde você tiver oportunidade. Por quê? É esse incômodo e essa vontade de fazer a transformação acontecer que vai levar a mudanças ao teu redor. Tem o Gênesis, tem Sinapse. Em escolas empreendedoras, tem o Inovativa, tem o Sebrae for Startups e tem uma série de iniciativas. Então, assim, para o empreendedor amazônico, graças a Deus, a gente tem muitas oportunidades para abraçar e se desenvolver. Mas é necessário que a pessoa que abraça essa oportunidade faça o trabalho de formiguinha, empodere e divulgue também. Porque senão, imagina se ele retém o conhecimento. Imagina se todas as pessoas que um dia obtiveram essa oportunidade de aproveitar de algo maravilhoso, retessem isso para si. Será que a gente teria evolução? E só contribuindo para o que a Leônia falou, cara, na minha época de empresa júnior, o que é uma empresa júnior, o conceito em si? É um laboratório de práticas acadêmicas. Então, não tem oportunidade de desenvolver na tua sala de aula, procura uma empresa júnior, procura um voluntariado. Você tem as suas competências técnicas, você tem as suas competências comportamentais. Se não tem de um jeito, procura de outro. Hoje, dando uma palestra em uma escola, em um centro de educação tecnológica aqui, eu fui mais para despertar esse incômodo de fazer as coisas acontecerem e não esperar apenas que o professor leve isso. Os professores, muitas das vezes, eles estão sobrecarregados com as suas funções, digamos assim, obrigatórias. Mas o professor com brilho no olhar, com sangue nos olhos, esse faz seus alunos pessoas incríveis. Eu já tive a oportunidade de ver professores que fazem coisas maravilhosas. Leônia foi um, Olinda foi outro, e diversos outros que eu acho que vocês conhecem e que tocaram a vida de vocês de uma certa maneira. Então, quando vocês se sentirem tocados dessa maneira por uma oportunidade, te empodera daquilo e seja um agente multiplicador. Fala, olha, tem o Gênesis, tem o Inovativa, e tem uma série de outras oportunidades que você pode aprender e você pode desenvolver negócios, assim como transformar outras vidas. Porque o negócio ele é apenas uma consequência, mas a semente que você planta dentro de uma pessoa, essa vai florescer num tempo que só Deus sabe, mas é coisa maravilhosa. Verdade. Boa contribuição, Wellington. E a gente pode continuar esse debate na comunidade, vai estar aberta para vocês levarem todas as questões, para a gente trocar ideia. Eu já vou encaminhando aqui o nosso papo do Gênesis para as considerações finais. Vou passar primeiro para o Lismar, depois para o Rodrigo, para vocês já darem as considerações finais e a gente já faz o sorteio. Vai ser bem breve, com relação à sustentabilidade. Eu gosto muito de uma frase que diz que a sustentabilidade não é um destino, né? É um caminho. Então, não existe, vou chegar na sustentabilidade. Não. Todo dia, toda hora, com a comunidade, com as empresas, eu posso estar melhorando minhas práticas sustentáveis. Isso serve para todo mundo. Então, é isso. Legal. Rodrigo? Não, só tenho a agradecer a oportunidade, né, para a gente estar compartilhando cada vez mais conhecimento, compartilhando as experiências com essa galera que está aí fazendo parte do programa Gênesis. Eu sigo à disposição, quando quiserem, precisarem, podem contar comigo e também com a turma da Sei Valley, né, com a nossa diretoria está sempre à disposição para compartilhar e contribuir, né, com os negócios de vocês. Eu passei os links mais cedo, quem quiser entrar no nosso Telegram, ele é aberto, nosso grupo, fique à vontade, pode entrar, se apresentar lá. Tem muitas startups, empreendedores, investidores, então
É uma comunidade que está bem ativa, né? A nossa ali. É o nosso site, também é açaivalley.com.br, e o nosso Instagram, quem quiser ficar por dentro dos eventos. E aí, quem estiver aqui por Belém quiser visitar a Elephant, fica bem no centro da cidade, na Avenida Governador José Malcher. Fico aí à disposição para apresentar o prédio, trocar uma ideia e tomar um café com vocês. Perfeito. Obrigada. Agradeço a todos os palestrantes, ao meu amigo Patrick, embaixador também. E passo a palavra agora para o Luke. Show, obrigado, Lilian. Patrick, queres dar mais alguma palavra final? Antes disso? Eu quero agradecer a participação de todos. A gente chegou a um pico de 62 participantes. É muito bacana, de vários estados aqui da Amazônia. E que continue nessa busca, assim como o Jorge, buscar o desenvolvimento pessoal e o empreendedorismo e desenvolver principalmente a sua localidade. E é isso.